Olá, boa noite. Boa noite quem está chegando aí, quem está na expectativa dessa live. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando, o pessoal ir entrando, beleza? Enquanto isso, eu vou tocar aqui uma música. Quero que todos possam aquietar um pouquinho agora, se acalmar, tá? E essa música vai trazer um pouquinho esse momento, tá bom? Nós estamos aqui de máscara, né? Para a gente estar se prevenindo, se protegendo, mas aí a gente vai tirar nesse momento, né? Para poder a gente conseguir se comunicar melhor com vocês também, tá bom? Estamos mantendo todas as precauções, né? Segundo o que tem sido estipulado. Então, que a gente possa estar transmitindo para vocês a necessidade de obedecer, né? E de cumprir isso, beleza? Vamos lá. Só mais um pouquinho. Vocês que vão chegando. Vamos falar de assuntos importantes nessa noite, do universo feminino. Por isso, você que for chegando, que de repente passou um dia, uma semana difícil, uma semana tumultuada, está com a alma agitada, aquieta um pouquinho, respira fundo, respira devagar. Não quero deixar você ir, te quero para sempre aqui, te busco todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero para sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade com você. Não quero deixar você ir, te quero para sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite. Dia e noite eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você.
te amar, me dá eternidade com você. Quero você, quero você. Todos os dias da minha vida, eu só quero você. É isso. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Vamos lá, pode acender a luz, por favor. Boa noite. É estranho, né? Porque a gente fica sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Quem é que está, né? Quem está entrando, se tem alguém falando. Quero dar a boa noite. Meu Deus. Quero dar as boas-vindas. Perdão, né? Estou confusa, estou ansiosa. Vai passar, vai acabar. Até 9 e pouco acaba. Quero então, né, dar boas-vindas para quem está chegando, para quem está entrando, né? No Só para Mulheres. Esse é um momento especial, né, que a gente tem para compartilhar coisas do universo feminino. E quero convidar você, nessa hora, você que está chegando, você que está entrando, né, a fechar os seus olhos por um minutinho, né? Já fizemos aqui um louvor, aquietando a nossa alma. E eu quero te chamar a fechar seus olhos, a respirar fundo e fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui, por esse Só para Mulheres, por esse momento diferente para nós, mas necessário, porque nós estamos buscando a Tua sabedoria, a Tua presença, pois o Senhor tem a resposta para todas as coisas. Que o Senhor venha nos abençoar e fluir com liberdade aqui. Abençoa a vida de cada mulher que está entrando, que está, né, com seus desafios em casa, que o Senhor venha responder a cada uma delas de uma forma especial. Nós oramos assim, agradecidas em nome de Jesus. Agradecemos pela Tua presença. Amém. Amém? É isso. Então, como a gente está fazendo hoje pela primeira vez, né, de um formato diferente, a gente não sabe bem o que a gente está fazendo, não. Então, a gente pede também a sua misericórdia, sua paciência, tá bom? Então, quero apresentar aqui, né, nossa convidada dessa noite, Ana Maria Palácio. Boa noite. Boa noite. Ela você pode se apresentar, né? Falar aí todos os suas, como é que fala, nomenclaturas aí, né? Do seu convívio, do que você faz, além de mãe, né? E esposa, que isso já abrange muita coisa na nossa vida, muita coisa, né? Meu nome é Ana Maria, sou mãe, esposa, professora, psicopedagoga. Trabalho também com Ministério Infantil na minha igreja. Então, é isso. Estamos, acho que, num contexto muito parecido, né? Todas que estão aqui entrando, que vamos conversar. E vamos lá. É isso aí. Né? Eu também nem me apresentei, né, que faz de educação. Meu nome é Angélica, né? E somos, eu e meu marido, somos pastores aqui na Igreja Bola de Neve. E assim, algo que queimou no meu coração, tem queimado no meu coração como Ministério de Mulheres, né? A necessidade de falar de assuntos específicos, né, do universo feminino, porque é necessário, né? Assim, a gente tem muitos desafios, por isso que eu falei, né, ser mãe, ser esposa, ou mesmo ser, né, solteira, ser filha, o convívio, a família, o trabalho, o estudar, tudo, né, gera desafios na nossa vida. E a mulher, né, na sua sensibilidade, ao mesmo tempo na sua fortaleza, ela passa por momentos, ciclos, né? TPMs, coisas diferenciadas, né, do universo masculino, e a gente precisa falar sobre isso. Então, né, queremos também te falar que nós estamos preparando uma série, né, e essa é a primeira delas,
E a gente quer preparar uma série de assuntos, de temas específicos do universo feminino, que vai trazer compreensão, que vai trazer entendimento, que para a gente falar com liberdade aqui. E acho bacana a gente ter esse espaço, porque como a Angélica está falando, no universo feminino a gente tem muitos desafios, e que bom podermos contar umas com as outras, né? Conversar, desabafar, pedir conselho. Então, que bom que a gente tem umas às outras. Exatamente. E aí, como Ministério de Mulheres, né, Ana, aqui na igreja, a gente também tem a partilha de mulheres que acontece toda quinta-feira, às 8 horas, que a gente tem justamente esse momento de grupos com temas específicos que nós compartilhamos, né, as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas experiências, né, oramos umas com as outras, ajudamos umas às outras, porque realmente é isso, né? As mulheres têm essa naturalidade, né, de conversar sobre o seu cotidiano, né, de buscar a ajuda das amigas. E às vezes a gente precisa de ajuda de um assunto específico, que às vezes não é todo mundo que vai saber falar sobre aquilo, né? Então, é por isso que até mesmo a gente se separa, né? Se divide assim em grupos para a gente conseguir falar de temas específicos, né? Porque às vezes o meu desafio não é o mesmo do seu, que não é o mesmo da outra. Então a gente precisa nos unir, né, em grupos específicos para a gente falar sobre isso. E aí o Só para Mulheres, na verdade, a gente quer a ajuda de vocês. A gente quer dar um nome, né, a esse programa que começa hoje, né? Então, se você, né, alguns brincaram aí, falaram, né, encontro com Angélica Cabral, né, de mulher para mulher, né, que não é Marisa, mas, né, mas pode ser, alguém pode vir uma Marisa aqui, né, mas de mulher para mulher, não sei, né, que flua aí a criatividade, aquilo que gerar aí no seu coração, né, fala com a gente aí nas redes, né, dê a sua opinião, né, e fala aí uma ideia legal de dar um nome a esse programa, porque nós vamos fazer uma série aí de assuntos interessantes do universo feminino, beleza? Então a gente conta com a sua colaboração, fala aí o que você pensa sobre isso, beleza? Então, o nosso tema hoje, né, é falar dos desafios, os desafios da maternidade, né? Aí uma coisa interessante que eu queria falar aqui para introduzir, né, que domingo é Dia das Mães, e por ser Dia das Mães já é também talvez vai ser um dia difícil, por quê? Porque a gente não vai poder estar perto das mães. Verdade. Né? Não vai ter aquele almoço, não vai ter aquele macarrão. Bem né? atípico, né? Nós Exatamente. estamos acostumados com isso. E aí, que desafio, né? A nossa mãe, minha mãe, a mãe dela, que a gente... Outra coisa interessante, a gente é amiga de infância, né? Sim. De adolescência. Então, a gente tem assim, uma conexão bem interessante também, glória a Deus, né? Por isso. E a mãe dela e a minha mãe fizeram aniversário próximas, né? Sim. E aí, como é difícil, né? Você não poder abraçar, não poder beijar, não poder ter aquele momento, né? E diante disso, né, agora chega o Dia das Mães, que é domingo agora, que a gente vai passar por essa situação novamente. E aí já gera esse conflito, né, dentro do nosso coração. E além disso, a gente tem vivido como mães, né? Por isso o tema, que eu acho que cabe bem aqui, um presente de Dia das Mães para você, né? A gente falar desse assunto, porque muitas mães estão sofrendo, angustiadas, frustradas, se descabelando dentro de casa, por conta das aulas online, por conta das crianças, né, que estão em casa aí 24 horas por dia, né, com toda aquela energia própria da criança. E além disso, ainda tem as questões das atividades, de toda essa pressão que está sendo feita. Então, muitas mães estão desesperadas, muitas mães estão chorando, estão angustiadas, estão se sentindo, né, deprimidas, frustradas, tristes, por não conseguirem estar cumprindo com esse papel. Então, a gente trouxe esse tema, né, para dar início a essa série, porque a gente está vendo que realmente está sendo muito necessário falar sobre isso, né? Verdade. E nesse tempo que a gente está de isolamento, vamos dizer 1 mês e meio, eu não encontrei com nenhuma mãe que pudesse falar assim, nossa, na minha casa está tão tranquilo, estou conseguindo fazer as tarefas online com os meus filhos, a casa está em ordem, o relacionamento está tudo na paz e no amor. Até hoje eu ainda não encontrei essa santa.
Se você estiver aí, se manifeste, eu anseio te conhecer. Exatamente, né? Porque o caos, né? Tomou conta. Mas por quê? Porque é uma situação que a gente não imaginava, nós não planejamos, a gente sequer desejava estar passando por isso. Então, foi uma coisa muito rápida. Então, surpreendente. Sim, surpreendente. Né? E pronto, estamos aí com um grande desafio. Foi a maneira que as escolas estão se reinventando também para poder dar conta da gente continuar com o ensino com as crianças, né? Então, é novo para todo mundo, não está fácil para ninguém, ninguém pode falar, não está fácil, não está fácil para ninguém. E é um desafio mesmo, né? Mas eu penso que a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter equilíbrio. Acho que a palavra-chave é o equilíbrio, né? Perceber como é que está na sua casa, qual a hora certa, como motivar as crianças, como também não ficar pressionando as crianças, porque aí vai gerar outros tipos de problemas. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Porque isso tudo fala de saúde mental, né? Mental, saúde emocional. E aí, diante da produtividade, né? Porque tem que produzir, porque tem que fazer, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Aí tem essa pressão, né? Dessa circunstância nova, né? Que tem que usar máscara, aí a gente fica sufocado. E aí tem que lavar a mão toda hora. Aí você fica naquela vigilância com as crianças também, Sim, né? Não pode abraçar, não pode ficar perto. E imagina isso na cabeça da criança, né? Pois é. Se para a gente, adultos, já maduros, é tão difícil, é complicado, imagina para a criança tão espontânea, tão cheia de vida. Então, é mais complicado ainda para elas. Pois é, isso é muito, realmente, pegou a gente de surpresa. E a gente precisa priorizar a saúde mental, né? Porque é muito mais valiosa, principalmente em todo esse contexto, onde está se falando da saúde, de se proteger para não pegar um vírus, mas muitos estão ficando afetados emocionalmente, né, mentalmente, por conta de toda essa pressão. E aí as crianças, o que acontece, né? Que é um mito. As pessoas pensam assim, pode falar de qualquer problema, pode falar de problema financeiro, pode falar de problema sexual perto da criança, os pais podem falar de divórcio perto da criança, pode falar do problema que for, que a criança nem percebe. A criança nem sente, a criança nem sabe, nem está ouvindo. Isso não é uma verdade. A criança percebe, ela absorve tudo o que acontece. Então, se a gente acha que a criança não está sendo afetada emocionalmente, mentalmente, por conta disso, porque a criança nem se preocupa, isso não é uma verdade. A gente precisa proteger também a saúde emocional e mental das crianças. Sim, elas estão sendo privadas de muitas coisas, né? Não pode mais brincar na rua, não pode descer no condomínio para poder brincar, não pode ir à escola, né? Que era o básico que eles faziam. Não pode mais encontrar com os amigos, até com a família, com os primos, já não pode mais também se encontrar. Então, com certeza, as crianças estão sentindo, está sendo difícil para elas também. Exatamente. Então, quero fazer aqui uma breve introdução, né, que a gente já fez, mas para a gente discorrer também nas perguntas, porque eu acho que as perguntas que as mães trouxeram vai nos ajudar também a dar um segmento aí, né? Sim, porque é um assunto que abrange muitas coisas e aí a gente pode falar tanto de tantas coisas, mas a gente quer focar também na questão do que as mães colocaram, né, como perguntas para a gente. Assim, trazendo para o contexto cristão, a palavra de Deus nos ensina, para aqueles que creem, né, na Bíblia como palavra de Deus, e se apega a ela como fundamento, né, como ensino, como vida, né, ela nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que fala na palavra é que ensina a necessidade da gente ensinar as crianças. Né, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Tem um outro texto também que fala, né, da importância de ensinar a criança sentado à mesa e andando pelo caminho, né? Então, assim, eu vejo isso como uma base disso também que a gente vai falar aqui, porque o que as mães estão ficando enlouquecidas? Porque está sendo, né, imposto sobre elas um ensinamento que não era comum.
Porque a gente ensina, a gente dá educação, a gente ensina a pedir por favor, né, a agradecer, a pedir licença, a respeitar o coleguinha. A gente ensina cidadania, né? A gente ensina o que pode, o que não pode, né? Como respeitar as regras sociais, as regras da escola, né? O direito do coleguinho, dividir, né? Então a gente ensina o tempo todo. A gente está ensinando a criança. Sim, a gente ensina no caminho, a gente ensina vivendo, né? O tempo inteiro. Exatamente. Então, é na hora que senta à mesa, né, que a gente faz, vamos agradecer, né, vamos fazer uma oração, segura no garfo direito, né, e não coloca o cotovelo na mesa, né, aquelas coisas. Então, assim, o tempo todo a gente está ensinando, né, enquanto está dando banho, enquanto está levando para a escola, enquanto está brincando, o tempo todo é um relacionamento de ensino. Sim. Né? Mãe e filho é esse relacionamento de ensino o tempo todo. Pai também, né? Exatamente, o que eu ia falar. O relacionamento de pais é isso, né? Você ensinar. A sua missão enquanto pai é ensinar, né? Mas é um ensino da vida, é um ensino do viver, do estar no caminho junto com o filho te observando e você direcionando, né? Sim. Pela imitação, né? Sim. Porque as crianças também olham muito para os pais. Pela observação. E eles observam e eles repetem. Imitam. Eles reproduzem aquilo que os pais são, né? E aí é uma outra história, né? Um outro tema para falar aqui no Só para Mulheres, né? Sobre essa questão da importância, né? Da gente ter essa cautela, porque as crianças vão olhar e elas vão imitar. E tem hora que a gente fala, não sei porque esse menino faz isso. Fica a dica. Né? Mas aí, na situação atual, as mães estão tendo que ensinar coisas, vamos dizer, técnicas, conceitos, da educação escrita, da educação escolar, vamos dizer assim, né? Mais teórico. E muitas têm dificuldade porque nunca nem precisaram estar dedicando tanto tempo, porque, claro, todo mundo acompanhava dever de casa, uma tarefa ou outra, mas não como hoje. Hoje, tem mães que estão tendo que sentar ao lado da criança para poder assistir a aula, porque senão a criança não fica no lugar. Tem mãe que o filho está lá sem o professor e vai tirar dúvida com quem? Com a mãe. E aí pensa aquela matéria de matemática que você nunca foi muito habituada, não gostava na sua infância, e agora você está ali para poder responder uma dúvida de um filho seu. Então, é uma situação difícil mesmo. Onde a mãe tem que, às vezes, vai ter que estudar o conteúdo para transmitir o conteúdo. Então, é um tipo de ensino novo, diferente, né, que não estava dentro do nosso contexto. Né? Assim, uma coisa é você, na semana de prova, você dá uma atenção ali, dá uma ajuda, né, fazer o questionário lá. Assim, para mim, hoje, vendo tudo isso, né, é por empatia, porque eu já não tenho mais criancinha em casa, que é diferente, né? Não tem criança pequena em casa, né? Meus filhos já são grandes. Mas eu percebo e lembro o quanto é difícil. Porque trazendo para esse contexto mesmo, né, vendo a live, né, que você fez com a Clarice, eu até chorei, porque eu falei, meu Deus, eu errei tanto. Porque eu não sei ensinar assim esses conteúdos. Por mais boa vontade que eu tinha, eu sentava, eu lia, eu tomava lá, né, fazia as perguntas, né, para ajudar, né, a decorar, para ajudar a entender, tentava explicar, não só decorar, mas tentava fazê-los entender, compreender a matéria, mas eu não tenho habilidade para isso. Eu não me vejo como professora jamais, jamais. E aí, né, acaba que por mais boa vontade que a gente tenha, por mais dedicação que a gente tenha, a gente acaba, né, às vezes, né, soltando, né, gritando, falando coisas que depois, né, não tem como pegar de volta, e aí, enfim, cria todo uma pressão também na cabeça da criança. Eu brinco que agora, depois que tudo voltar à normalidade, a gente ainda não sabe quando, nós professoras acho que vamos ser um pouquinho mais reconhecidas e valorizadas. Verdade. Porque todo mundo está percebendo um pouco do que é o nosso dia a dia, né, na sala de aula. E olha que a gente lida com 30, com 40 ao mesmo tempo. Mas, enfim, outro assunto também. Vou voltar para o assunto. É muita coisa, né, para falar dentro desse contexto. Então, a mãe está sendo muito desafiada agora, tendo que ser a professora em casa. Né?
E aí, o quanto isso tem mexido também com a saúde mental dessas mães, com a saúde emocional dessas mães, porque a gente se vê numa situação frustrante de não consigo ensinar. Então, esse desequilíbrio que acontece, né, acaba gerando esse mal-estar, gerando essa culpa, né? Essa culpa, eu não consigo, eu sou uma péssima mãe, porque eu não consigo ensinar, eu acabo gritando, aí depois se arrepende porque gritou, né? Se sente culpada porque gritou. Então, assim, há um abalo no relacionamento, né? Aí a criança fica magoada, a criança chora, aí a mãe não sabe como lidar, e aí olha a confusão dentro de casa. Mais um problema para poder se administrar, né? Então, eu vou começar assim falando pode ser algumas dicas, vou dizer assim, né? De como que a gente pode fazer para poder ficar mais harmonioso. Acho que primeiro tem que conversar com a criança. A criança, ela sabe que ela precisa do tempo de estudo. A criança não vai se negar também a estar sentando para fazer as tarefas. As crianças têm um entendimento do que está acontecendo e tudo. Então, conversar com as crianças, né? Vamos marcar o nosso tempo de estudo. Rotina. Fazer uma rotina. Qual horário que funciona melhor para a minha família? Para a minha família funciona melhor no horário da manhã? Então, olha, a gente vai sentar sempre de manhã, tal horário, a gente faz as tarefas, vamos até tal horário. Se para a família for interessante, dividir o horário, de 8 às 9 a gente estuda, depois a gente vai voltar só à tarde aos estudos. Se for interessante para a sua família, se isso funciona na sua família, faça. Não, a gente vai fazer à tarde, porque já passou o almoço, já organizei a casa. Ok, faça à tarde. Não, vai ser no mesmo horário que as crianças estudam. Ok, mas conversa com a criança, deixa tudo acertado, deixa tudo combinado com ela, né? E uma dica também que eu aprendi semana passada com uma amiga. Ela disse, quando eu vou sentar com a minha filha para estudar, a gente tira tudo que pode tirar a atenção dela da mesa. Então, se ela está com muitas canetas que chamam a atenção, a gente deixa só uma que ela vai usar. Então, são estratégias que a gente vai usando para poder não perder tempo, para poder a criança ter foco. Então, isso, né? Sentar, ver a tarefa do dia. Se a escola manda com antecedência, já faz um roteiro do que a criança tem que fazer naquele dia. Se a criança já tem uma certa autonomia, você senta, direciona, mas deixa ela fazer as tarefas. Se tiver dúvida, te pergunta. Mas se vier uma dúvida que eu não sei responder, pesquisa, né? Vai no Google, tenta sanar aquela dúvida. Mesmo assim, não conseguiu, pede o aluno para mandar recado para a professora. As escolas estão se reinventando, os professores também estão fazendo um sacrifício muito grande. Então, eu tenho certeza que nenhum professor não vai deixar de acolher uma dúvida de um aluno, não vai. Então, manda um recadinho para a professora, professor, meu filho ficou com dúvida, não consegui sanar a dúvida dele, nos ajuda, nos orienta. Então, estreitar ainda mais essa parceria escola e família, né? Então, acho que é isso, é a rotina. E o que você acha, assim, que você está falando, eu estou pensando em fazer, mas eu ainda não fiz, porque eu tenho algumas dificuldades, né, como mãe aí, né, com meu filho adolescente em casa, de fazer, para a criança menor talvez até peça mais isso, né, questões visuais, no sentido de fazer tipo o horário, porque eu lembro que quando eu era criança, eu fazia o meu horário lá, colocava segunda, aula, tipo assim, matemática, português, história, né, aqueles horários comuns. E assim fica visível, fica visual, né? E é necessário. Tem criança, que eu acho que também é esse detalhe que a gente precisa entender. Tem criança que precisa de coisas, né? De ver aquela organização ali. Que não adianta, é necessário conversar, é necessário falar, a criança precisa entender o que está acontecendo e não ficar igual um robô, né? Põe lá, joga aqui, agora é a hora, né? E bagunça também a cabeça da criança.
Mas tem criança que funciona bem assim, tem criança que funciona de outra forma. Sim, tem mais criança autonomia. que precisa, né, de que esteja ali, ela possa ver, hoje é segunda-feira, hoje a gente vai fazer assim, tal hora. Isso aí é uma rotina, um roteiro, né, do que ela roteiro. tem para poder fazer naquele dia. Isso traz tranquilidade para a criança, porque ela não é pega de surpresa, né? Agora você vai estudar português, matemática, ciência. Não, ela sabe, hoje eu tenho que dar conta do português, da matemática e do inglês. Pronto, quando ela está lá no inglês, ela já vai ficar tranquila. Opa, estou acabando, que bom. Então, isso gera tranquilidade na criança, quando ela sabe tudo que ela tem para poder dar conta no dia. Então, é interessante isso também. E aí, essa questão do tirar as coisas também que chama atenção, porque tem criança que também não afeta, qualquer coisa distrai. Mas tem criança que qualquer coisa distrai. Sim, e tem mais gente dentro de casa agora, né? O pai está trabalhando em casa, a mãe está trabalhando em casa, os irmãos, está todo mundo em casa. Então, é isso, o horário de estudo, e aí pede a colaboração de todo mundo da família, fala baixo, se puder televisão desligada, justamente para poder estimular a concentração da criança, não ter essas distrações, né? Respeitar, né, essa diferença de uma criança para outra. Para quem tem mais filhos ainda, né, tem 2, 3 crianças pequenas em casa, é necessário também que um outro desafio, né? Saber que aquela coisa que a gente falava, onde come 1, come 2, come 3, quem ensina 1, ensina 2, ensina 3, né? Mas para o desafio da maternidade, cada filho tem um jeitinho. Sim, cada um funciona de um jeito, tem uma demanda, né? tem um funcionamento, né? Então, eu vejo isso assim, lá em casa tem uma diferença grande de idade, né? Da Bruna para o Bernardo. Mas a Bruna nunca me deu trabalho na escola, sempre se resolvia lá, fazia as coisas dela. E, enfim, e tinha essa autonomia, ela mesma se virava lá. Enfim, eu ajudava pouco, ela tinha pouca necessidade, né? De eu entrar, intervir e ajudar. Aí o Bernardo já tem outras necessidades, já tem um outro comportamento, outro temperamento, né? Então eu acho também isso interessante, os pais terem essa sensibilidade de perceber que cada filho tem uma necessidade, cada filho tem uma dificuldade, cada filho tem uma demanda. Então não coloca todo mundo no mesmo saco, né? Sim, concordo plenamente. E é interessante que eu acho que as crianças também estão experimentando uma mãe que eles não conheciam ainda, né? Olha que também privilégio. Vamos olhar o lado bom das coisas? Olha o privilégio, né, de estar ali aprendendo, estudando e tendo o apoio da mãe ali ao lado. Então, isso também é interessante, é gostoso. Vão tirar uma coisa boa da situação, né? Então, que legal, estou tendo o privilégio de estar com meu filho aqui ensinando, estou me dedicando. E ele vai se dedicar também, porque está vendo a sua dedicação enquanto mãe. Então, vamos fazer um proveito disso, né? Sim. Eu vi você também falando na live de uma criança que falou com a professora da mania. Muito engraçado, né? A criança mandou recado, mandou um vídeo para a professora, mas está até na internet, de repente alguém já viu, né? Falando, professora, eu estou com muita saudade de você, muita saudade mesmo. Não está fácil aprender com minha mãe, porque minha mãe, ela não tem mania de ensinar, ela tem mania de cozinhar. Ou seja, o trabalho dela é cozinhar, não é ensinar. Então, ela não tem mania, não tem um jeito para poder ensinar. Que gracinha, né? Então, né, é muito interessante essa questão que a criança traz e a delicadeza, né, da questão de usar a palavra mania aí nessa hora, né? Achei muito bonitinho. E isso também mostra que a gente estava até falando aqui na hora que a gente chegou. Poxa, podia ter também perguntado para as crianças como tem sido para elas, né? Porque às vezes a gente também se preocupa tanto com o universo, com o nosso desafio, com as nossas dificuldades, e a gente não para ouvir as crianças. Então é necessário também a gente perguntar para a criança, né? Pedir desculpa, né? Se a mamãe gritou, se a mamãe perdeu a paciência, pede perdão. Filho, perdão, mamãe não tem mania. Mamãe não sabe lidar com isso, mas mamãe vai fazer o melhor, mamãe vai se acalmar, né? Vamos dar um tempinho aqui, vamos começar de novo. Se desculpe, se peça perdão, se conserte diante da criança, sabe? E pergunta para ela como está sendo isso, porque às vezes a criança pode estar colocando expectativa nesse momento de estar
com a mãe ou com o pai. Porque é necessário também a gente trazer o pai aqui para essa conversa. Sim, né? é só entre mulheres, mas homens, por favor, pais, presta atenção, pode escutar. Porque a gente acaba também trazendo, né? Uma responsabilidade eu fiz muito única, isso, e né? que não é Parecia única. que é a responsabilidade minha. A mãe é que tem Isso. esse papel, a mãe é que tem que ensinar, é a mãe que tem que sentar para fazer atividade, é a mãe que tem, é a mãe que tem. E, na verdade, tem que ser dividida essa carga. E, às vezes, o pai, ele é o que tem mais paciência para isso, que tem o dom para ensinar. Então, de repente, a pessoa que vai fazer esse papel do mediador, do professor em casa, pode ser o pai. Olha que maravilhoso, né? Então, é mais uma oportunidade da família se conhecer, conhecer o funcionamento, né? Quem vai ser melhor? Na minha casa é assim, a maioria das vezes eu sento com eles, mas tem dia que ou eu não estou disposta, o meu trabalho está demandando muito, e aí eu falo, amor, hoje é você, hoje você assume. E o pai vai e faz também, né? Então, se o pai é essa pessoa com mais paciência, com mais dom mesmo, né? Com a mania de ensinar, que ele contribua, e contribua com amor, né? Vou falar excelência, com dedicação mesmo. Sim. Eu queria falar, você estava falando sobre perguntar para as crianças, né, o que elas têm percebido, como é que tem sido. Na minha casa, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Guilherme, de 10 anos, e tenho o Bernardo, de 4, vai fazer 5. E o Guilherme está indo bem, né, tem participado bem das aulas. O Bernardo, na semana passada, na aula com a professora e com os amiguinhos, eu percebi que ele ficou muito triste. Ficou triste, a aula acabou, ele chorou. E aí eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é um momento da gente ser sensível também, né? E eu fui conversar com ele, e ele falou que ele estava triste porque ele queria brincar com os amigos. Então, eu percebi que aqueles momentos não estavam sendo positivos para ele. Estava fazendo ele sofrer. E pensa bem, para uma criança de 4 anos, está vendo seus amigos, que você, vou colocar, se diverte a tarde inteira na escola, você só vê de longe e só fala, e vocês não correm, e vocês não brincam, e vocês não se abraçam como faziam. Então, isso trouxe sofrimento para ele. E aí eu decidi que essa semana ele ia ficar sem participar das aulas, para não estar colocando ele nessa situação de sofrimento. Aí, na semana que vem, eu vou avaliar, né? Vou tentar ver se ele participa de uma aula e vou ver como é que vai ser a reação dele. Então, acho que os pais também têm que ter essa sensibilidade, perceber como é que está meu filho, ele está sendo produtivo, ele está indo bem, está mexendo com as crianças também, mas eu acho que tem que ter esse canal de conversa, de diálogo, de entender, né? Deixa a criança falar, entende a situação dela. A criança também entende, por mais que seja difícil, eles entendem também o momento, né? E aí eu acho que tudo volta para a palavra equilíbrio, né? Juntamente com a sensibilidade. A gente precisa estar sensível às crianças. Isso. E não colocá-las debaixo desse jugo da pressão que a escola traz, porque é o papel da escola, né? Trazer conteúdo. E na verdade, está todo mundo sem saber o que fazer, né? As escolas estão, cada dia a gente vem uma regra, né? Tipo assim, semana que vem vai voltar às aulas, mês que vem vai voltar, não vai voltar mais. E aí agora tem umas escolas que deram férias. Então, assim, está todo mundo perdido no meio dessa história. Então, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta ficar botando a culpa na escola, não adianta xingar a professora, né? Não adianta. Agora é hora de trazer paz para a nossa casa, essa sensibilidade para trazer essa paz ao coração das nossas crianças, porque para eles está realmente difícil. Né? Então, assim, eles estão sofrendo. Então, agora tudo, né, a gente como, trazendo para esse contexto da mãe, né, a gente precisa estar sensível ao coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Né? E aí tem uma pergunta também, que também é uma questão que eu ia trazer também, que tem escola que não está tendo aula online, né? As escolas públicas não estão tendo, eu acho, né? As escolas públicas, elas têm um site da prefeitura, que ela entra e tem atividades online. Mas algumas idades também, né? Os menores não estão tendo, eu acho. Da educação infantil até
o Fundamental 2 está tendo sim, tem as atividades online. Então, porque aí também tem mães perguntando sobre isso, né? E quando a criança não está tendo aula online? Que aí, no caso, né, ela coloca ele para estudar uma matéria por dia, com os livros, né, que ele tem usado, né, para essa série atual que ele está. E aí ela está tentando, né, se reinventando, porque Sim. isso que vai ser necessário. Se a gente se desesperar, a gente não consegue. Né? A gente se debate, se aflige e não consegue chegar a um ponto, chegar a um resultado. Né? Mas a gente precisa se acalmar, entender a criança, entender o contexto, entender o que eu tenho, o que eu posso, como eu posso ajudar dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades também, né, que não tenho habilidades para ser professora, como eu vou fazer? Aí a escola não está dando aula, né? Então eu vou deixar o menino ao léu? Vou deixar ele sem fazer nada em casa? Não, eu acredito que todas as escolas estão dando algum tipo de orientação, mínima que seja, mas deve estar dando alguma orientação. E bacana, a mãe sabe que tem o material em casa, que tem os livros que a criança iria estar estudando durante o ano. Isso aí, aproveita o material que você tem, vai estudando com a criança, faz um cronograma, né, ou segue o horário de aula mesmo que a criança fazia antes e vai trabalhando essas atividades com a criança. Então, quero trazer aqui uma outra pergunta. Que tem crianças, uma mãe, né, falou que o filho, desde que isso tudo começou, ele começou, né, a aparecer várias aftas na boca dele, né, os lábios estão estourando, e como se tivesse assim, igual quando está com frio, né, que a boca resseca e dá, né, esses sinais assim, e às vezes melhora e rapidinho volta. Mas desde que começou o isolamento, desde que começou toda essa questão aqui, específica, né? Então, a preocupação dela né, a pergunta, é possível que isso seja por causa do isolamento? Será que isso é um tipo de ansiedade? Né? Ou o corpo está respondendo, está demonstrando que está havendo algum problema? O que a medicina chama de somatização, né? Tá trazendo para o corpo o que a criança está sentindo. Pode ser, assim, não sou médica, não sou da área, mas eu acredito que pode ser sim, né? Porque é uma forma da criança manifestar o que ela está sentindo. Então, acredito que sim, e vale a pena procurar um médico. Tem planos de saúde que estão dando orientação, consulta online. Então, de repente, se a família tiver plano de saúde, vale a pena, ou comparecer um postinho, né, com todas as precauções, vale a pena procurar um médico, porque pode ser sim. Então, isso também nos alerta para uma outra questão, a importância de observar também sintomas físicos. Sim. Né? Porque aqui é um caso específico das aftas, né, da boca, né, parecendo machucado. Mas, às vezes, a criança pode começar a aparecer... questões, as emoções, né, acabam aparecendo muito na pele, por exemplo, né? Então, os problemas dermatológicos costumam ter um fundo, né, podem ter um fundo emocional. Então, a gente pode também observar isso, né, essas questões de ansiedade, se está se machucando, se está se cutucando, se está roendo as unhas, se está se coçando muito. Sim, por isso que eu falo que é importante a gente estar sensível, os pais estarem sensíveis ao como que as crianças estão se manifestando em casa. Lá na minha casa, eu também percebi o seguinte, os meus meninos estavam muito sensíveis. Em que sentido? Tudo que eu falava, ou meu marido, e a gente não é de falar alto, nós não somos muito assim, tudo que a gente falava, eles choravam. Eu perguntava, Guilherme, escovou dente? Eu estava perguntando, não gritei, não falei nada. Guilherme, escovou dente? Começava a chorar. Falei, gente, eu só perguntei. Aí eu fui vendo que isso estava acontecendo constantemente, tanto com o mais velho quanto com o mais novo. Eu falei, é uma reação. Até conversei com uma amiga lá, tá vendo como é importante a gente procurar ter essa rede de apoio de amigas, de mulheres. Conversei com uma amiga que é psicóloga e ela falou, Ana, pode ser do momento, né? Eles estão sensíveis, perderam a liberdade e isso não é fácil para ninguém. Então, aí eu redobrei a atenção, dei um carinhozinho a mais e
confesso que não tem acontecido mais. Acho que a gente conseguiu sanar essa situação, por enquanto. Sim, então é muito necessário, né, essa atenção aos sinais que o corpo da criança, ou que o comportamento dele está mostrando, né? Como está o sono dele, né? Como está o sono da criança, como que ele está se alimentando, né? Que algumas mães também, no início, né, da pandemia, até virou uma brincadeira, isso assim, né, uma piada, que as crianças estão comendo muito, né? Não param de comer, e a comida está acabando mesmo, tem que comer, porque estão comendo muito. Então, assim, são muitos detalhes que é necessário a gente estar observando, né? Nesse comportamento, no corpo, no sono, na alimentação, enfim. É muito importante. Uma outra pergunta também, mas aí a pergunta é para você como mãe, e não como, né, como pedagoga, como professora. Como lidar com as frustrações na hora do aprendizado da criança? Como ensinar se muitas vezes não sabemos a forma adequada ou a técnica para tal? Aí a frustração enquanto mãe. Enquanto mãe. Entendi assim, né? Sim. A mãe está lá ensinando e a criança não está aprendendo. Cada criança tem o seu tempo. E eu me arrisco a dizer que essa mãe está tentando ensinar a criança a ler, ou quer, porque existe essa ansiedade de quando meu filho vai ler logo, né? Porque é um resultado que a gente vê que traz satisfação. Né? É diferente de eu ensinar matemática e meu filho aprendeu, ok, eu fico feliz. Mas é diferente quando meu filho lê. Quando né? escreve mamãe. Mas, enfim, eu acho que cada criança, ela tem o seu tempo. Né? Não é porque você ensinou hoje que ela vai aprender hoje. Tem criança que aprende hoje. Na sala de aula é assim. Né? Eu ensino um conceito hoje, a criança aprendeu hoje. Mas tem outra que ela não vai aprender nem semana que vem. E que na outra semana eu vou ter que sentar do ladinho dela e explicar individualmente. E enquanto mãe, é isso. Hoje não rendeu? Beleza, mas aí eu me dediquei ao máximo com paciência, porque eu também não posso chegar e falar assim, você tem que aprender isso hoje, porque a mãe quer que a criança aprenda hoje, né? Então, com paciência, com dedicação, hoje a gente fez o que era importante de fazer, parabéns, motiva a criança, o filho também, né? Não fica assim, nossa, a tarde inteira eu te ensinando e você não aprende. Não, hoje você rendeu, foi bom, amanhã a gente vem de novo no outro dia. É trabalho de paciência, né? Vai de novo, se dedica, porque cada criança tem o tempo. Então, acho que tem que trabalhar a ansiedade da mãe. Calma, meu filho vai aprender, pelo jeito não tem dificuldade de aprendizado. Então, é mesmo isso, uma questão de dedicação, de ir ali praticando, de ir insistindo, e ele vai aprender. Sim. E aí também, assim, você também tem que se conhecer, tá, mãe? Porque você também precisa conhecer o seu temperamento, a sua personalidade. Você vê que você é explosiva. Né? Tem uma mãe, quando eu mandei a mensagem, né, para as mulheres, que você ia estar aqui com a gente conversando sobre isso. Aí uma mãe falou, ela foi professora do meu filho. Que gracinha. E aí, né, toda assim, ela é maravilhosa, como ela é calma. Ele nunca chegou em casa falando assim, né, que a tia brigou e tal. Não, enfim, né, te elogiou sim, maravilhosa. Eu falei, ela é mesmo. Eu falei, glória a Deus, que a Ana que foi professora dele, porque se fosse eu, ele ia chegar em casa e falar, mãe, aquela professora é louca, porque não dá para mim ser professora, né? Mas glória a Deus, porque realmente a Ana é esse temperamento, ela é assim como professora, ela é assim como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, ela é essa doçura, mas é o temperamento dela. Isso, e é importante ter vários tipos de comportamento, porque senão todo mundo ia ser muito mansinho. É bom, tem uns que agitam. Né? Então, e aí, que bom. É interessante a gente entender isso, né? Então, assim, você que não é calminha, você que tem, né, que é mais explosiva, que tem menos paciência, que se vê mais agitada, faz esse autoexame, né, faz essa autoanálise, perceba-se. E aí você tenta também, no momento que você está bem, tenta preparar um ambiente, uma atmosfera na sua casa, né,
mais tranquila, para você se preparar também psicologicamente antes de sentar com aquela criança. Isso é importante. E pegando um gancho nisso que a Angélica está falando, lá na minha casa eu sempre brinco assim, gente, a meta é sobreviver. Então, quando está tipo virando um caos, muito trabalho, meu marido muito trabalho, o menino com dever e aquela coisa, eu falo, calma, a meta é sobreviver. Então, vamos para prioridade, agora eu preciso me dedicar ao trabalho. Aí eu falo com o pequeno que precisa mais de mim, daqui a pouco, tal hora, a mamãe senta com você. Agora não dá. Então, ele fica liberado e está combinado que tal hora a gente volta para o dever. Então, é isso, é ter esse equilíbrio e essa ponderação, né? Calma, a meta é sobreviver e vamos por prioridades. Eu não consegui sentar com o menino hoje, não estudou, não fez nada, não. Respira, o dia já foi, beleza, não deu, ninguém vai morrer por causa disso, respira. Muito bom. Amanhã é um outro dia, se der a gente faz o de ontem, o de hoje e vamos embora, vamos seguindo, que a meta é sobreviver. Exatamente, gente, respira, mantenha a calma, aquieta a sua alma, né? E por isso a necessidade, assim, quando a gente traz para esse contexto, a gente buscar a Deus, né? Porque nessas horas a gente clama ao Senhor, né? A gente pede o socorro dele, ele é socorro bem presente no momento da angústia, né? Ele tem essa promessa sobre a nossa vida, por isso a gente não tem para onde correr, a gente vai, mesmo diante de tudo isso, a gente se lança, né, nos pés dele e a gente vê como que ele tem nos ajudado, né? Amém. Como que ele tem nos suprido, como que ele tem nos fortalecido, nos ajudado em tudo isso. Sim, e eu tenho sentido no meu coração, assim, o privilégio desse tempo. Eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, né? Tipo, claro que está um caos, a gente está vivendo um caos. Mas existe um lado bom, Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle. E eu fico pensando muito na palavra de Malaquias 4, né, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, acho que é um tempo de Deus nas famílias também. A gente está vivendo um tempo de Deus nas famílias. Um privilégio que eu acho que a gente não vai ter outra vez. Então, acho que é um tempo também de aproveitar, né? De ter o momento de brincar, um momento de fazer uma oração, um louvor, um momento de descontração. De ver um filme juntos, todo mundo no sofá ou em cima da cama. Isso. Né? Esses momentos que às vezes é tão roubado diante de uma rotina tão corrida que a gente tem. Sim, até mesmo, hoje vai todo mundo fazer o almoço, vão invadir a cozinha. Então, vai todo mundo para a cozinha, vai ser uma bagunça, mas vai, que gostoso. Quando é que eu vou fazer isso de novo? Não sei. Então, é aproveitar mesmo. Trazer esse ambiente de paz, né? No meio do caos que a gente está vivendo. Né? Porque a gente não tem como mudar as circunstâncias que está acontecendo lá fora. Né? A gente não tem como parar a pandemia, a gente não tem como modificar nada do que está acontecendo, né? Nem as regras, nem as leis que vão e voltam, né? Toda hora é uma coisa nova. Mas a gente pode mudar a atmosfera e o ambiente dentro do nosso lar. Amém, né? amém. E chamar a presença de Deus para dentro da nossa casa faz toda a diferença. Não quer dizer que a gente não vai ter problema, porque no mundo nós temos aflições e dentro de casa também. Muitas. A verdade é essa. Mas a gente busca o Senhor, a gente chora na presença dele, Ele vem com renovo, Ele vem com sabedoria. Ele dá dicas maravilhosas. Amém. Né, eu pra creio. gente em todas as circunstâncias. Então a gente pode também pedir, orar. Senhor, me ajuda a ser uma professora nesse momento, né? Me dá mania de ser professora. Pai, me ajuda, né? E Ele vai te ajudar nisso. Então não se desespere, mantenha a calma, né? E uma outra pergunta também. A rotina de confinamento imposta tem feito as crianças serem abaladas também emocionalmente. E muitas não têm vontade em participar das videoaulas, assim como você falou, né, na questão do Bernardo. Seja na escola ou até mesmo na igreja, porque as igrejas também têm, né, feito as salinhas, né, feito vídeos, para que as crianças possam estar conectadas também, né, para manter essa conexão. Então, as crianças não têm tido vontade de participar, né, então, mostrando totalmente não se adaptar àquela realidade ou formato. O que fazer, né, nesse caso? Acho que você falou um pouco sobre isso também, na questão do Bernardo, né, dessa sensibilidade que tem que ter, em vez de forçar, ter outras
formas de lidar, Isso, né? mas eu fiquei à vontade de fazer isso com o Bernardo, porque ele é da educação infantil, ele tem 4 anos. Então, eu pude. Agora, pensa se fosse o meu mais velho, que está no 5º ano, e ele fala, não quero mais participar das videoaulas. Aí eu também não poderia abrir mão assim com tanta facilidade, porque é importante esse momento dele estar aprendendo o conteúdo. O que pode ser feito? Eu acho que você vê o conteúdo que vai ser trabalhado na videoaula, estuda com a criança, se ela tiver facilidade, se ela já estiver dominando e tiver tudo tranquilo, eu, como mãe, falaria, beleza, meu filho, então, vou justificar. Justifica a professora também, a escola. É importante. Por que fulano não está participando das videoaulas? Ele não está tão disposto, nós estudamos, eu estou vendo que ele está dominando o conteúdo, então, eu combinei com ele que, durante tantos dias, ele não iria participar, porque ele está rendendo, né? O resultado dele está positivo. Diferente se não, ele está tendo muita dificuldade. Estou ensinando, ele não está aprendendo, e esse conteúdo que a professora vai trabalhar, então é importante ele participar. Então, aí tem que ter uma conversa com a criança, da mesma forma que você vai para a escola porque é importante, você vai participar dessa videoaula porque é importante, vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas, né? Então, acho que tem que ter essa ponderação, né? Avaliar certinho. Posso abrir mão ou não posso, né? Como é que está o momento dele com esse conteúdo? Sim. E, de repente, dar voz à criança no sentido de perguntar o que você está sentindo, né? Por que você não quer participar? A gente precisa aprender essa questão do dar voz para a criança. Sim. De dar oportunidade da criança falar o que ela pensa, falar o que ela sente. Né? É um ser humano, é uma pessoa importante na nossa vida, que a gente ama, mas a gente meio que menospreza. Como se fosse um sentimento pequeno, porque é uma pessoa pequena. É pequenininho, então, né, o sofrimento é pequenininho, a angústia é pequenininha, mas aquilo dentro dele é uma bomba. Sim. E pode estar trazendo coisas, a gente pode ver consequências disso, se a gente andar nessa pressão, andar nessa forçação, a gente pode ver transtornos, né, serem desenvolvidos a partir de toda essa pressão que está acontecendo. Com certeza. Então, acho que é tempo da gente realmente parar para ouvir o que a criança tem a dizer. Né? Por que você está chorando? Né? Por que você está... Deixa ela falar. Eu estou com saudade. Eu estou sentindo isso. Eu estou com raiva. Né? Às vezes ela não vai saber dizer, eu estou ansiosa. Ela não tem repertório, né, verbal para isso. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade. Entender o que ela quer dizer com aquilo, mas tentar ajudá-la a transmitir. Eu acho que só o fato de você ouvir, de você dar voz a ela já vai se sentir acolhida. Isso, e já, que bom, pelo menos minha mãe me escuta. Minha mãe, ela consegue entender o que eu estou sentindo, né? Porque uma criança chegar para mim agora e fala, meu filho chegar para mim e falar assim, eu estou com raiva, porque eu não estou brincando. Eu falo, meu filho, eu te entendo, eu também estou com raiva, não consigo sair, não consigo trabalhar, não consigo ter a vida normal, mas e aí, o que a gente vai fazer com essa raiva? Vamos pensar? Então, propor até soluções junto com a criança. Sim, e aí isso traz também a questão voltando para a questão do ensino, sentado à mesa e andando pelo caminho, né? Ensinar a inteligência emocional. Sim. Ensinar a criança a lidar com os sentimentos, né, com as emoções. Você está com raiva, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos fazer um desenho? Então, botar no desenho, né, toda essa emoção. Quer chorar? Chora. Deixa a criança chorar, chora mesmo. Chorar lava a alma, né, como dizem, põe para fora aquilo que está ali dentro, né, implodindo. Então, a gente precisa ensinar a criança a lidar com aqueles sentimentos. E olha que experiência bacana, igual você falou, estou com raiva, vamos desenhar então? Olha só como que essa criança vai ficar marcada. Nossa, eu falei com minha mãe que eu estava com raiva, e a gente foi e desenhou, e a gente foi e riscou, e a gente foi e colocou toda a raiva no desenho. Então, você estreita a sua relação com seu filho, mãe e filho ali, e ainda ajuda, ensina ela como lidar com sentimentos. Então, é muito bacana, uma excelente oportunidade. Motiva nós a estamos arte, tendo. né, também. Se a criança já sabe escrever, né, escreve, pega o seu caderno, começa a escrever tudo o que você está sentindo. Faz um diário, né, e ali pode nascer artistas. A gente pode ver aí
as crianças desenvolverem habilidades, né, que vai trazer marcas, né, no meio dessa história toda, marcas positivas, né? Então a gente tem que realmente se reinventar no meio dessa história toda, né, e ajudar as crianças. Uma outra questão também parecida com essa que a gente falou, é uma criança de 3 anos, né? A mamãe falou, tem uma filha de 3 anos que ama ir para a escola que ela frequenta. Ela evoluiu muito depois que entrou na escola, mas com essa quarentena, ela está tendo um pouco de dificuldade em interagir nas aulas online. Por ela ser tímida, aí tem a questão do temperamento, né, da personalidade. Por ela ser tímida, acaba ficando com vergonha da câmera. Já teve dias dela não querer participar da aula por vergonha. E como eu posso ajudá-la, né? O que eu faço diante disso, né? Porque aí é pequenininha demais, né? 3 aninhos, nossa, é muito pequenininha. E eu acho que é parecido com a situação que o meu filho passou e que eu comentei, né? Como que pode ajudar? Sempre conversar antes, falar, você quer participar, você quer ficar só ouvindo, para você ir vendo seus amiguinhos, sua professora. E também, de repente, geralmente a gente tem grupo, né, no WhatsApp com a turma da escola, proporcionar mais momentos que ela possa gravar vídeo, mandar para as amiguinhas responder, para ela ficar mais à vontade em participar das videoaulas. Então, acho que pode tentar por esses caminhos, né? Conversar, ver se ela quer ficar só vendo, uma hora ela vai se sentir à vontade, vai falar, mas se só ficar vendo, ficar quietinha ali, vai fazer ela sofrer, não acho tão interessante. E tentar ir trocando videozinho com as amigas, porque, querendo ou não, é um momento para eles interagirem. Então, ela pode interagir na videoaula, mas também pode interagir de outras maneiras, como eu falei no grupo do WhatsApp da turminha, ou em particular no grupo da mãe, das amiguinhas que ela é mais próximo. Então, acho que o importante é estimular a interação, né? Sim. Uma outra pergunta. O que fazer para que as tensões familiares, que estão mais latentes, né, e à flor da pele nesse momento, não atrapalhem a criança, seja em seu crescimento humano ou escolar, já que muitas vezes é o pai ou a mãe que conduz a criança, né, com a criança nesse momento aí. Aí volta aquele assunto, né, do pai e da mãe no estresse, fazendo home office e com as suas demandas pessoais, né, de trabalho, de produtividade também, né, e aí se vê no meio de tudo, de toda essa confusão instalada e a criança ali perdida no meio do fogo cruzado. Sim, já passei por isso. E aí eu volto a falar, calma, respira, a meta é sobreviver. E vai vendo a prioridade do dia. Não, a prioridade, meu marido tem que se dedicar muito ao trabalho hoje, eu também tenho, não vou conseguir dar atenção à criança. Ok, gente, calma, calma, é só um dia. Conversa com a criança, para a criança também não se sentir assim, nossa, hoje abandonou a gente. Não, hoje realmente eu estou muito comprometida com o meu trabalho, o pai também está muito envolvido com o trabalho, a gente não vai conseguir dar atenção para vocês diante das atividades da escola, até estimular a autonomia, né? Chega e fala, então, vai lá fazendo, vê o que você consegue fazer sozinho, depois eu sento, a gente revê, ou combina, fala, não, amanhã a gente pega e senta, né? Deixa, gente, é um dia, calma, respira, né? É aquela questão, a meta é sobreviver, ter paz, tranquilidade. Às vezes tem um irmão mais velho, às vezes não vai ser nem o pai nem a mãe que vai dar também essa contribuição, mas às vezes tem um irmão mais velho que tem habilidade que vai ajudar. Que bênção, né? Seria então, ótimo. Eu lembrei disso agora aqui, porque eu já vi situações assim também. Agora, uma outra preocupação que a gente tem visto é sobre os prejuízos, né, que a criança vai ter por conta da falta de conteúdo, por conta de tudo que está acontecendo. Então, assim, como lidar com esse prejuízo? Que já é visível, né, que vamos ter um prejuízo aí em todos os sentidos. Mas as crianças também vão ter. Como lidar com isso? Sim, todo mundo vai ter prejuízo. Estamos tendo prejuízo, todos nós, em todas as áreas, eu acredito. Todas não, acho que na espiritual e familiar, acho que está sendo positivo. Como?
perdi a pergunta. Né, como lidar com esses prejuízos Sim. que a gente já sabe que vai acontecer em Sim. relação ao conteúdo, né, ao ano letivo. Sim. Com certeza. Por mais que você se dedique em casa, seu filho seja muito estudioso. Não, meu filho estuda bastante, tudo que passa ele faz, ele está ok com a escola, beleza. Mas se a gente fosse comparar com ele frequentando a escola, indo normalmente como se nada tivesse acontecido, como se a pandemia não tivesse nos atingido, com certeza ele estaria mais à frente do que ele está hoje. Então, sim, vai existir o prejuízo. E aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o que vale mais, o prejuízo ou a nossa vida, né? Então, a gente está em prejuízo, sim, mas a gente está com vida. Então, dá para relativizar, né? Dá para sair ainda no lucro, sim, diante desse prejuízo. E aí também tem o prejuízo social, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, não com esse nome, mas esse prejuízo social da falta de interação, da falta do contato, da falta... porque a criança aprende na troca, sim, né? Sim, principalmente as da educação infantil, né? Eles aprendem matemática, mas é no convívio, brincando com os colegas. Então, essas crianças ainda estão sendo mais afetadas. Está vendo? Elas não têm muito conteúdo, se a gente for comparar, mas elas têm muito mais prejuízo, se a gente for comparar, do que as crianças maiores. Né? Mas, enfim, é a situação que a gente está vivendo. E aí, assim, uma outra pergunta, peraí, que eu me perdi aqui rapidinho. Assim, como, né, diante de tudo isso, talvez os pais também vão perceber algumas dificuldades específicas da criança, né? E aí, em que momento você sugere, assim, você nos aconselha a procurar ajuda profissional, né, de uma psicopedagoga, de um psicólogo, né? Que a gente pode perceber no meio disso tudo, como pais, que a criança pode estar demonstrando uma necessidade, uma dificuldade fora do comum, né? E a gente precisa acender uma luzinha. Eu percebi o que fazer, né? E quais são os sinais que pode me mostrar que eu preciso buscar ajuda profissional. Geralmente, a escola que vem com essa demanda, né? Porque o professor está ali diariamente com a criança. Então, se até hoje você não recebeu essa demanda e agora você está percebendo com o seu filho, acho importante conversar com a escola, com a professora, falar, olha, estou ficando mais próximo dele e aí percebi essa situação. E o que você me diz? Está dentro da normalidade? Eu preciso procurar alguma ajuda? Então, acho que o primeiro caminho é você conversar com o professor, com a escola, né? Se já tinha havido uma demanda, mas você ficava assim, não, acho que não, a professora pode estar exagerando, e agora você pega e percebe, não, realmente, a professora falou uma coisa que está fazendo sentido, estou vendo agora de perto. Então, você já teve esse sinal, conversa de novo com a professora no sentido de, professora, olha, eu percebi, agora realmente estou enxergando isso, e vou procurar um profissional. E aí procura mesmo, porque a gente está aqui para ajudar, para colaborar mesmo. E procura, tem o psicólogo, tem o psicopedagogo. Às vezes um reforço escolar já resolve, às vezes não, às vezes é um outro tipo de trabalho, igual eu faço na psicopedagogia, que são metodologias diferentes para poder... E outras atividades também para poder estimular o cognitivo. Então, procura ajuda, não deixa de procurar não, porque quanto mais rápido, logo a gente vê o resultado. Não é ruim a gente ficar deixando, falando, não, vou deixar, deve ser porque esse ano é muito difícil, deve ser porque agora ele está entrando na pré-adolescência e vai deixando. Então, não deixa, né? Se precisa de ajuda, tem que pedir mesmo, vai atrás. E tem questões, né, que eu conheci há pouco tempo, que chama de descalculia, dislexia, né, que às vezes, eu vi até um filme um dia desse que mostrou isso, o rapaz desistiu de estudar,
mas nunca ninguém tinha percebido. Isso acontece muito na vida real, né? A criança demonstra dificuldades em ler, em escrever, na matemática, não consegue calcular. E aí os colegas zombam, a professora às vezes briga com a criança, faz pressão, nada disso resolve. Sim. E o quanto é importante a gente entender que há dificuldades específicas, né, dentre tantas outras, e que às vezes precisa procurar uma ajuda profissional. Sim, não rotular e não achar aquilo que é o fim do mundo, porque a criança pode ter a descalculia e é uma dificuldade que ela, com ajuda ela vai conseguir superar. E eu tenho dificuldade em desenhar, e aí, qual é o problema, né? Todo mundo tem alguma dificuldade. Então, encarar também como uma coisa que vamos dizer assim, né? É comum a gente apresentar dificuldades. O ruim é você não dar atenção a essa dificuldade, né? Não ter ajuda, não conseguir desenvolver, ficar rotulado. Então, isso é ruim. E uma outra questão também que as mães trouxeram e tudo isso vai sempre bater na questão da sensibilidade, do equilíbrio, né? Uma outra questão que as mães trouxeram é a questão dos aparelhos, né, tecnológicos, do celular, do tablet, do computador, que antes, né, era tão aconselhado a questão do limite e tal, nananã, né, e agora está tudo muito intensificado, inclusive até mesmo para a escola, né, está sendo usado muito mais intensamente. O que remete até uma crítica, né, que é muito feito a respeito do sistema escolar, né, que é esse padrão na sala de aula, nesse quadrado, cada um na sua cadeirinha, cada um no seu quadradinho, e que é tão criticado esse sistema, e que agora, como a gente está vivendo um outro sistema, porque está estudando em casa, né, e tem algumas famílias até que fazem fora do Brasil, né, o homeschooling, que é a escola em casa, os pais que ensinam as crianças e tal, e aí... E muitos falam disso como se fosse realmente algo muito bom, e para alguns, de repente, realmente vai ser, para outros não dá. E é esse termômetro também que tem que ter. Mas aí agora, né, aquilo que era tão criticado, que a escola não é boa, agora em casa, que está vivendo um outro sistema, está... Né? Ficou bom, preciso da escola, preciso daquele sistema, eu preciso colocar meu filho naquele quadrado, naquela cadeira, com aquela professora, pelo amor de Deus, né? Como disse, eu vi também pela internet aí, tô doida para devolver meus filhos para a professora. É tipo assim, né? Meu Deus. Não é doida para devolver para a mãe, não, tô doida para devolver para a professora. Pois é, e aí, né? Também traz uma reflexão a respeito disso. Né? É necessário mudar o sistema escolar? É necessário pensar sobre novas técnicas, novas formas? Sim, mas agora a gente está vivendo um diferente, totalmente diferente. E a gente também não está sabendo lidar. Né? Então, assim, a crítica é bem-vinda, mas a gente precisa refletir sobre isso também. Sim. Agora, como trazer essa questão sobre os equipamentos eletrônicos, né, de tablet, celular, TV, que está tudo intensificado? Como estabelecer um limite, se é que nesse momento esse limite deve ser imposto, já diante de tantas mudanças, né? Eu penso que cada família tem que avaliar como é que está sendo, e sim, vale uma flexibilização, mas uma flexibilização que não seja também totalmente permissivo. Vou contar hoje lá em casa as crianças ficaram a manhã inteira no celular, porque eu estava com uma demanda, meu marido também, e a gente não conseguiu propor outra coisa a eles, né? Mas aí depois a gente conversou, falou, hoje foi a manhã inteira, então assim, foi um tempo muito grande, mas que a gente não conseguiu fazer diferente. Mas aí falamos com eles, então à tarde vai ser diferente. Aí à tarde fizemos outras coisas, e quando eu estava saindo de casa, meu marido falou, hoje o tempo de internet foi extrapolado, amanhã não tem. Então, assim, é tentar conversar, mas eu acho que agora vale uma flexibilização, até porque ou você é uma mãe que está totalmente dedicada à criança, e ali está propondo atividade toda hora, e agora vão assistir um filme, e agora vão desenhar, e agora vão fazer dever da escola, e agora vamos ler um livro. E aí, você é essa mãe? Você tem condições de ser essa mãe? Eu hoje não consigo, né, por conta de outras demandas.
Então, acho que é isso. Você vê com você na sua família, né? Não, com certeza, não vou deixar meu filho, ele não vai ficar na internet, nos joguinhos eletrônicos. Ok, mas aí o que você vai estar propondo a ele? Né? Porque aí vai precisar de um direcionamento, vai precisar de você. E aí também, né, agora falou a questão de ver o filme, de ver um programa X, né, e tal. Também usar isso também como ferramenta de comunhão, no sentido, vamos ver um filme. E aí depois, acabou o filme, e aí? O que você achou do filme? O que você percebeu, né? Fazer a criança também ali trabalhar a percepção dela das coisas, né? Daquilo que ela viu. Porque é um momento de entretenimento, de diversão da família, mas que também pode ser usado como ferramenta de trazer conteúdos. Sim, eu gosto de fazer com os meninos, tipo, agora vamos fazer joguinho tipo, jogo da verdade. Aí, tipo, senta a família e roda o chinelo, um pergunta para o outro. Então, acho que é um momento também da família estar interagindo, estar se conhecendo também. Então, acho que a gente tem que se oportunizar essas situações, né? Vamos brincar agora vamos brincar de sortear a palavra. Inventa brincadeira, gente, né? Vamos sortear uma palavra e a gente vai falar sobre a palavra. Vamos fazer rima. Meu marido é muito descontraído e aí às vezes ele vai contando piada, vai juntando palavra que rima com outra e que os meninos começam a rir, é uma risaiada. Então, acho que é isso, aproveitar os momentos. Acho que eu lembrei da brincadeira da dedonha, Sim. aquele do jogo da velha, Sim. coisas assim que você precisa de um papel e uma caneta, Uhum. né? E coisas que a gente brincava e que hoje não se brinca mais, talvez tanto, porque a tecnologia tomou conta. Então, por que não resgatar aquelas brincadeiras que a gente tinha na nossa infância, né? Que os pais tinham na infância e trazer? Porque a dedonha, por exemplo, né? É memória, né? Você vai lembrar nome de fruta, nome de país. Agilidade também. Agilidade. Tem um tempo, tem a pontuação ali, tem que fazer até conta depois, né? Então, são várias questões que estão sendo colocadas ali. Então, assim, eu acho que também é momento disso, a gente se reinventar e trazer, né, de volta algumas brincadeiras que a gente tinha que foi abolido, né, no meio. Isso, e inventa também. Forca, né, que também é uma coisa que também tem que estar ali prestando atenção. E inventar coisas novas também, né? Que acho que é isso aí. É o momento da gente se reinventar, né? Trazer novos significados, né? E a gente tem que se arriscar nisso, né? Sim, sim. Fazer teatro dentro de casa, sei lá, né? Fazer realmente dançar, colocar a música na televisão, né? No YouTube lá, sei lá, e dançar com as crianças. Teve um dia que a gente viu que a gente estava muito nervoso lá em casa, os 4. Aí meu marido colocou a música alta, ela falou, agora todo mundo dançar. E aí ficamos dançando lá igual uns loucos. Loucos para Jesus, mas depois ficou tudo bem. Ficamos rindo um do outro. Porque até isso, né? Eu sempre falei com o Bernardo, né? Que como que é? Criança bonita é criança suada, né? Criança saudável é criança suada. Eu adorava que ele chegava fedendo perto de mim, tipo assim, que brincou, correu, suou. E aí tá delícia. Esse é o bom perfume da criança, né? Verdade. E aí agora, de repente, não está tendo isso, né? Não está suando, não está correndo, não está extravasando. Então, por que não fazer uma maluquice dentro de casa? Né? E colocar uma música, fazer uma brincadeira que faz as crianças pular, né? Enfim, eu acho que é necessário esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia, essa sensibilidade, são as palavras que a gente mais usou, né? Aqui nessa conversa, e realmente nos aventurar com a nossa família, né? Por que não, né, fazer um jantar junto com eles, né, nem que seja um miojo com milho, acho que toda criança gosta. E aí, arrumar a mesa, botar vela, sabe? Sei lá, é tempo de inventar coisas novas. Sim, e aí eu volto a falar, acho que outro momento para a gente tendo esse privilégio de conviver com a família, de poder se dedicar, a gente não vai ter tão cedo, né? Espero em nome de Jesus. E daqui a pouco volta essa rotina, pois né? E aí a gente então desajusta de novo, né? Isso, então vamos fazer do limão uma limonada. Então é isso, eu acho, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Espera aí, de um adolescente. Ai, gente, isso é muito real. Ele estudou muito para uma prova ontem,
mas na hora da prova a internet falhou. Gente, pensa, né? Eu estudo, né? Tô fazendo faculdade, né? Uma experiência que eu tive com Deus, aí também é outro momento de falar. E aí eu tô, né, tendo aulas online todos os dias, 7h15 tem que estar lá de plantão para assistir as aulas. E aí acontece muito isso. E essa coisa do falhar, da internet cair, o que fazer? E aí a gente já vai ter uma atividade que já gerou um rebuliço na minha turma, porque a professora falou que a gente vai ter que entregar na hora da aula. E aí a gente já ficou preocupado, porque a internet falha, a internet cai, a gente não consegue ouvir o áudio, gera toda uma complicação. E aí pensa nesse adolescente que estudou muito para fazer a prova, a internet falhou, e aí ele chorou muito porque ele perdeu a prova. Meu Pensa Deus. a emoção desse adolescente. E a frustração, né? Estava tão confiante. A prova já gera uma ansiedade Sim. natural, né? Aí imagina ele perder a prova por causa da internet. Ai, gente. A ansiedade desse adolescente. É uma situação Como lidar difícil. com isso, né? Aí a mãe precisa interagir nisso, né? Fazer essa conexão com a escola. Sim. Falar, olha, meu filho está aqui, né? Abalado por causa disso, porque ele se preparou, ele estudou. E aí a internet falhou. É necessário a escola também saber que a criança não quer entrar na aula, que a criança não está se sentindo bem, que a criança está com sintomas físicos, né? De alguma ansiedade, de algum problema. Então, né, aí aqui está falando, a mãe está falando, né, que aí ela foi à escola, resolveu com a escola, e ele vai fazer a prova semana que vem. Então, assim, ele ficou aliviado. Agora, se a gente desespera, a gente coloca ainda pressão maior em cima desse adolescente. Sim. Então, como é importante a mãe, né, a mulher trazer esse lar afetuoso, esse lar equilibrado, né, trazer essa paz, né, se ela desequilibra, a casa cai. Se ela fica nervosa também, já está a criança, né, triste, frustrada, de repente nervosa, e aí junta com o nervosismo da mãe, piora a situação. Eu tenho percebido as escolas acolhendo a fala da família, né, em algumas situações. Então, é importante estar sempre em contato, as professoras estão também ficando bem acessíveis, né? Porque também está difícil para elas. Elas estão preparando essas videoaulas de casa, não tinha equipamento. Pensa, gente, não tinha equipamento. Elas estão fazendo com que Outra coisa, elas estão dando aula em casa e elas também têm as crianças dela, os filhos dela, o cachorro latindo no fundo, né? A panela de pressão fazendo também no fundo. Como? Então, assim, também esse lugar de entender que é difícil também para os professores. Sim, e né? com o celular lá em cima do balde, porque não tem suporte, gente. Não estava ninguém preparado para isso. Exatamente. E aí entender, né, que a professora também é mãe, ela também tem os desafios dela como mãe, né? Igual hoje eu ouvi também uma questão, né, de uma mãe que ela é professora e que ela está preocupada justamente por isso, porque ela vai ter que ter uma reunião no grupo com os pais, né, lá no celular, enfim, né, no Zoom, não sei, em algum desses aplicativos, e ela tem uma criança pequena, de acho que 5 anos, que chama a atenção dela o tempo todo e está nessa fase de perguntar toda hora, de chamar a mãe toda hora. E aí, no caso, ela é mãe, acho que, não sei se ela é casada, se ela é mãe solteira. Eu sei que ela se viu nesse lugar de como mãe ali com a criança, com essa dificuldade, e ela já está ansiosa porque ela vai ter essa reunião, e como vai ser essa reunião, porque a filha dela chama ela o tempo inteiro. Olha que difícil, né? Você não pode nem pedir ajuda para uma avó, porque você tem que cuidar deles com a distância. É difícil, gente. É realmente se colocar no lugar do outro, ter empatia e pensar, não está fácil para ninguém. É isso aí. Então, assim, né, para a gente finalizar, né, você quer, né, trazer alguma fala diante de tudo de importante que foi falado? Tem alguma pergunta, né, que não foi feita, mas que você acha importante pontuar? Não, acho que a gente conversou bastante. Acho que o importante é, igual a gente está repetindo aqui, né? É ter esse equilíbrio, é você avaliar como é que está a sua casa, a sua família. O importante é você estar em harmonia, né? Então, é estar procurando como é que funciona melhor na sua casa, está em conversa, pede ajuda do marido com a esposa, com os filhos também têm que ser colaborativos. Então, é isso, né? Cuidar da família. Né? É um trabalho realmente em equipe. Isso. A família unida, né?
que às vezes vai ter uma avó ali que mora junto, que vai dar esse apoio, o avô, um tio, um irmão, né? São várias pessoas que fazem parte, né, dessa família, que podem contribuir, né, com essa saúde mental de todos, mas, né, inclusive da criança. E juntamente também essa equipe, trabalha em equipe dos pais da família com a escola. Sim. Né? E o tempo todo focando em você, mãe, você, mulher, proteger suas emoções, respirar fundo, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Não se culpe, não se cobre. Você não é a pior mãe do mundo. Porque acho que todas nós passamos por um momento desse, né, de se desesperar e pensar isso, se sentir culpada. Não se culpe. Tá? São momentos difíceis que a gente passa. Como diz, né, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Então, a gente não sabe ser mãe, a gente não sabe, né, assumir todas as responsabilidades que a maternidade traz pra gente. A gente vai aprendendo também, a gente vai ensinando a criança andando, sentada à mesa e andando pelo caminho, e a gente também vai aprendendo a ser mãe sentada à mesa e andando pelo caminho. Todas nós estamos aprendendo a ser mãe em pandemia. Então, não tem ninguém nem experiente para poder... Não tem, a gente está tentando trocar uma ideia aqui, mas ninguém sabe. Estamos aprendendo, todas juntas, de mãos dadas. Depois, não dadas, não. Não pode, pois é, de mãos dadas, não pode. Mas a gente troca ideia com isso, né? Porque, na verdade, ninguém sabe nada, né? Só quem sabe tudo é o Senhor, Ele sabe todas as coisas, né? Então, por isso a importância, né, da gente finalizar aqui trazendo isso, né? O que a gente quer trazer para você também, mãe, essa questão do equilíbrio, de você ter paz, de você cuidar das suas emoções. A hora que você vê que você está pirando, que você vai estourar, sai de perto, respira fundo, vai tomar um banho morno, vai tomar seu banho relaxante. Põe uma música no celular, canta, dança no banheiro, né? Extravasa esse nervosismo de outra forma para você não explodir em cima da criança ou em cima, né, das pessoas que estão à sua volta. Então, cuida da sua saúde emocional, cuida da saúde emocional da sua criança. Né? Traz paz também para ela, não pressiona ela, esteja sensível às necessidades dela e, acima de tudo isso, né, como foi falado, não é presidente, não é governador, não é, né, os médicos falam coisas diferentes também, os professores também não sabem o que fazer, as escolas não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Amém. Toda a sabedoria está em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, Ele tem resposta para todas as questões. Por isso, né, que você possa, nos momentos de angústia também, você se voltar ao Senhor, amém, ore, peça a Ele essa ajuda, esse consolo, essa paz que excede todo entendimento. E deixa Ele te acolher, deixa Ele te abraçar, o abraço dele não contamina, né? E o Espírito Santo tem esse papel de ajudador, de consolador. Então chama o Espírito Santo, chama Deus para dentro da sua casa, sabe? E chora, e fala tudo que você está sentindo, explode com Ele, né? Colocando para Ele tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. Amém. Pode ter certeza que Ele vai trazer resposta para você, Ele vai trazer alívio para você, né? Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei e vos darei descanso. Amém. Uma frase maravilhosa para esse tempo de pandemia, né? Porque está todo mundo oprimido, sufocado, sobrecarregado, angustiado. Amém. Pode até escrever e deixar na geladeira. Né? Coloque, escreve na sua geladeira e busca em Cristo, amém, o seu alívio, o descanso que você também está precisando. Amém? Amém? Então eu queria, né, fechar com esse entendimento que Ele é o nosso equilíbrio, que Ele é a nossa paz, Ele é esse que transforma o caos em bênção. Amém? Que Ele possa fazer parte da sua família, da sua casa e te ajudar a vencer os seus desafios como mulher, como mãe, como profissional, em todas as áreas da sua vida. Tá bom? E eu queria fazer aqui uma oração, né? Aliás, né, eu orei iniciando, eu queria pedir a Ana para orar finalizando, abençoando cada mulher, cada casa, cada criança aí também que está passando por tudo isso. Amém? Oh, Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo de aprendizado, de troca. Obrigado porque o Senhor nos faz ter relacionamento, Senhor, que a gente possa um apoiar o outro. Muito obrigada, Deus, que cada mulher se sinta acolhida, sinta o seu coração em paz, que ela perceba que ela não está sozinha, que todos temos dificuldades e que o Senhor tem colhido, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, nesse tempo. E nós cremos, Senhor, que logo tudo vai passar, que nós retornaremos
ter nossa vida de volta com tranquilidade, nossos encontros, nossos amigos, nossa família. Então, quero te louvar por esse privilégio nesse momento de estar aqui conversando com essas mulheres. Que a tua paz, que a tua bênção, Senhor, chegue em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, querida. Então, seja abençoada de uma forma especial. Obrigada pela sua participação, né? Que esse momento aqui, que vai ficar registrado, possa ser canal de bênção e de paz, né? Na vida de muitas mulheres, né? Eu quero agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Por toda a sua experiência aí, trazendo, né, esse conhecimento para as nossas vidas. Que Deus te abençoe também de uma forma muito especial, né? Você, sua casa, seus filhos lindos, em nome de Jesus. Amém? Então, um beijo, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Ela está aqui mais uma vez, na live da semana passada, ela estava presente também, porque já que a igreja não pode estar cheia de mulheres, ela está aqui muito feminina, representando as mulheres da igreja, né? As ovelhas que fazem parte desse aprisco. Por isso, receba aí, né, o meu abraço, através da representação aqui, né, da nossa ovelhinha, que eu ganhei de aniversário, tá? Você não sabe Linda, contar a história amei. maravilhosa, né? Então, receba aí o nosso abraço e o nosso amor. Muita saudade de todas vocês. Um beijo. Deus abençoe.